pessoal, estamos de volta para mais uma live da série 20 Minutos com Busca Ju. E agora a gente vai falar com a Érica Siqueira, da consultoria Érica Siqueira Consultoria e Treinamentos. A Érica trabalha com consultoria e gestão jurídica. Olá, Érica, seja muito bem-vinda. Olá, Juliana, prazer estar aqui, muito obrigada, que bom estar falando com você, para vocês, para esse público aí que se interessa por esse tema de gestão. Muito bom, Érica. Bom, a gente vai ter que falar, se desse a gente falaria vários 20 minutos, né, porque o tanto de bagagem que você tem sobre gestão, trabalhando aí em Brasília, enfim, é bem vasto o tema e o seu conhecimento mais ainda, então fica fácil da gente falar alguns 20 minutos, mas nós só temos 20 minutos, tá, Érica? Érica, seguinte, conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu já conheço um pouquinho sobre você, mas para quem estiver conhecendo agora a Érica Siqueira Consultoria, conta pra gente, por favor, como foi que você entrou nesse ramo da gestão jurídica em si, né? Saiu só da advogada para gestão, entrou mais na área administrativa. Conta pra gente, por favor, um pouquinho do seu histórico, Érica. Ok, Ju. Eu comecei advogando, fazendo estágio e, na verdade, eu sempre fui apaixonada pelo direito, pela lei, mas eu tinha uma veia administrativa muito forte. E eu comecei no estágio do Banco Central e eu mexia com consórcios na parte administrativa. E eles tinham muitos métodos, procedimentos, organização, eles tinham a parte de TI bem desenvolvida e aquilo já começou a me chamar a atenção. Eu fui para um escritório de advocacia, estava na época da mudança da lei, da 8.112, entreguei a idade, viu, Ju? A lei 8.112, que definiu a competência da Justiça do Trabalho para as varas cíveis, então isso tem muitos anos. E aí, o escritório que eu trabalhava no estágio era de massa, então nós tínhamos muitas ações, e a gente fazia tudo na ficha, a gente organizava tudo nas fichinhas, os andamentos, o nome do cliente. E nessa época a gente teve que partir para uma organização mais profissional, porque senão a gente ia perder um controle das ações. Eu ainda estava como estagiária. Então, assim, sempre as rotinas acabaram que me levaram a pensar em criar, em pensar em organizar, em pensar em estruturar e gerir. Nesse escritório de advocacia, eu tive a oportunidade, depois eu tive a oportunidade de ser convidada para ser gestora de uma área específica ali de controle, nem existia o nome na época, Controladoria Jurídica, só o Pinheiro Neto que falava em paralegal nesse momento em grandes escritórios, Matos Filho acho que não existia, mas outros grandes escritórios, Tosini, outros grandes escritórios já tinham essa área estruturada, mas ninguém ouvia falar nesse tema. E aí nós começamos uma organização, um trabalho de formiguinha, e na época eu lembro que eu trabalhava até meia-noite, 1h, e chegou um momento que eu falei, poxa, novinha, recém-formada, já com cabelo branco, porque eu saía 1h do escritório, cheia de post-it, de controle de prazo. Eu falei, gente, ou a gente coloca o software, ou eu vou ter que voltar pro Banco Central, porque o mercado em Brasília era muito pequeno, Brasília é uma província, hoje não, hoje, graças a Deus, já está muito mais adiantado, mas não é igual ao mercado de São Paulo e do Rio, que Brasília nós temos o funcionalismo público, então nós não temos empresas. E aí todo mundo se conhece, e eu falei, eu não vou me queimar, vou perder prazo com 22, 23 anos de idade. E aí, rapidamente, eles aceitaram a minha ideia e colocaram o pessoal de TI dentro da minha sala. E aí começou a minha paixão por software e por TI. Legal. Eu fiz uma divisão e eu ficava com 3 pessoas de TI criando um software, criando e organizando toda a gestão, estagiários, etc. Aí eu fui me inserindo nesse mundo da gestão e foi um caminho sem volta, Ju, porque eu ia para São Paulo, para o CA, e nem existia Fenaló ainda, e depois eu ia para todas as Fenalós, então foi um caminho, assim, muito bacana. E em algum momento da minha carreira, eu tive que escolher sair da sociedade, do escritório, para abrir a minha empresa. Foi uma decisão muito difícil, muito desafiadora, mas que foi muito legal, porque realmente hoje eu vivo para a gestão, eu me dedico à gestão, eu só advogo causa própria ou família,
mas eu estou sempre perto da advocacia, né, vendo as atualizações do CPC, etc., por causa dos prazos, das rotinas, das inovações, mas eu nunca mais quis voltar a advogar, eu nunca mais consegui voltar a advogar. Então, eu amo fazer gestão e me dedicar hoje com esse conhecimento e experiência a esse universo enorme, porque nós também, a Juliana também é uma grande profissional, a gente sabe que é uma matéria que não tem fim, que a gente sempre tem que estudar, a gente sempre tem que enfrentar os desafios, seja de marketing, de pessoas, essa inovação tecnológica toda que chega, né? Então, por exemplo, a gente já vê inteligência artificial chegando, mas, por outro lado, a gente tem, acho que uma estatística de 82% das advocacias que não possuem software. Significa que a gestão ainda está no papel. Sim. Então, é um desafio enorme lidar com a gestão, é um desafio enorme lidar com os problemas que envolvem a gestão, porque muitas vezes o escritório, ele até consegue ser bem sucedido financeiramente, mas se ele não tem uma estrutura de liderança, uma estrutura de planejamento, ele se perde. O mundo está muito voltado à inovação, à tecnologia e à rapidez. Então, por exemplo, agora com a pandemia, todos nós fomos pegos de surpresa, e quem não tinha software, quem não tinha uma gestão organizada, passou muito aperto e está passando. Sim. Cada um de nós, imagina, juntando o medo, a ansiedade, a expectativa, o trabalho doméstico que triplicou para todo mundo, e administrar tudo isso à distância. Então, por outro lado, foi um processo muito bom, porque nós já estávamos preparando para esse mundo de home office, que é uma tendência, né? Sim. Então é isso, um pouquinho de mim. Legal, muito gostoso ouvir a sua história, porque é realmente uma paixão, né, para essa área de gestão, né? Isso é muito gostoso, né? É muito bom quando você faz um trabalho num escritório e depois você vê que as coisas elas se transformaram, ou se não se transformaram, que elas realmente são mais produtivas, né? É muito gostoso essa sensação, é uma delícia, né? E aí, Érica, já só encaixando aí, pegando um gancho aí no que você falou, realmente, hoje em dia, gestão e softwares andam lado a lado, não dá mais para a gente falar, como a gente falava 20 anos atrás, que assim, não era essencial, é bom, mas não é essencial. Hoje em dia, não tem mais o não é essencial, concorda? Com certeza, Ju, porque hoje em dia, quando a gente percebe os escritórios que... Semana passada eu estava dando um curso da ESA online, foi muito bacana, e eu tive uma aluna que lida com escritório de massa, e ela estava comentando, eles contrataram um software super bacana, super bom, eu conheço um software de Curitiba, vocês devem conhecer o CPJ, e ela estava comentando que ainda, mesmo com a utilização do software, eles possuem planilha. E aí, na sala de aula, eu falei, poxa, mas com esse software, porque, claro, existem outros mais simples, então, eu sei que esse software é um software bem completo. E aí eu falei, olha, com esses softwares não precisam de planilhas. Então, é incrível como que existem várias questões que permeiam. Muitas vezes a pessoa não tem a visão da importância do software. Às vezes ela tem a visão, ela tem recurso, ela tenta implantar, mas falta liderança para colocar firmeza, colocar ordem, colocar regra e falar, vamos funcionar com esse software. E acabou o controle paralelo, né? Porque fica aquele agarrando no papel, né? Não, eu preciso de uma planilha, não, eu preciso de uma agenda física, né? Exatamente, para ter aquela segurança, né? O double check que a gente fala. Exatamente. Né? E isso é bacana para a pessoa ter com ela, mas quando isso se torna institucional e todo mundo tem controles extras, acaba que as prioridades entram no controle esse e deixam de ir para o software. Na prática, acontece isso. E aí, pegando exatamente esse exemplo que você deu, você pega um CPJ, o CPJ 3C, né? Ele tem uma tela, ainda mais que ela fala de massa, né? Ele tem uma tela de vamos despachar o que chegou de publicação nova, vamos agendar as coisas, que é fantástico. Então, realmente não faz sentido você manter essa gestão paralela, né? Claro, e eu tive até a oportunidade, fazendo
propaganda do CPJ, mas porque eu conheci há uns 20 dias atrás, eu tive um treinamento e eles estão com o workflow todo desenhado, com as possibilidades de rotinas. Então, realmente, hoje a gente tem softwares excelentes. Agora, o que a gente precisa, acredito eu, é entender os processos, a fase que nós estamos para contratar um software, para colocá-lo em prática e ter paciência com o processo, Juliana, porque o que eu percebo? As pessoas não têm paciência, então elas querem, por exemplo, organizar 15 anos que está ou no computador dos advogados, ou na agenda, ou em algum lugar, pode até estar dentro do servidor de forma organizada, só que muitas vezes eles não estão no mesmo lugar, por exemplo, e eles não têm padronização. Então, só um processo de migração de um escritório que já tem um passivo de 15, 20 anos, ou até 10, ou se ele cresceu muito em 3, 4 anos, pode ser um escritório novo, mas que já tenha muitos processos em andamentos, só para a gente recuperar onde está tudo, para colocar no software, e ao mesmo tempo, muitas vezes, quando eu falo da paciência, é nesse sentido, porque existem os processos do passivo, que são esses que estão em algum lugar, da parte cadastral, documental, do próprio GED, né, que é a parte documental mesmo, onde que isso está, processos físicos que ainda não foram escaneados. Agora, a maioria está eletrônica, graças a Deus, todos os tribunais, mas até 2 anos atrás, o TJ, por exemplo, de Brasília, ainda estava uniformizando toda essa gestão. E aí, para organizar essa parte, leva um tempo. E a pessoa já quer começar a usar o carro que eu brinco. Então, muita ansiedade, né? E aí, o que acontece quando a gente compra um carro? Se o carro não tem rodas, como é que você vai andar? Ah, mas o carro está com step, ok, só que no step eu corro risco. Então, precisa de muita estratégia para colocar em uso e ter paciência e tranquilidade, porque quando os meus cases de sucesso com softwares, todos os escritórios que tiveram paciência, foi 90, 95, teve escritório 98% que a gente conseguiu medir de pessoas utilizando, a gente conseguiu tirar o papel, tirar o quadro, é muito comum aqui em Brasília, escritórios marcar os prazos no quadro, então a gente conseguiu, mas com essa organização do passo a passo, dos momentos, da migração, da validação dos dados, de pensar estrategicamente para depois, lá na frente, está tudo pronto, agora vamos voltar, sendo que a gente já estruturou a base, agora não dá para voltar. Então, é gastar tempo em reuniões para estruturar certas bases, que depois o negócio, a gestão flui com muita tranquilidade, com facilidade, com apenas alguns ajustes, como é a vida. Sim. Esse investimento inicial no planejamento, olhando lá na frente, eu preciso desses relatórios aqui. Né? Então, você pega o produto, eu preciso desses relatórios, você tem toda uma estruturação para você fazer no início. Se depois aparece um relatório que ele contradiz, né, que ele pega os dados exatamente de uma maneira diferente dos outros que você trabalhou, nem sempre é tão fácil assim a gente adaptar, né? Por isso que esse investimento inicial se faz tão importante, né, Érica? Sim, com certeza. E o passo a passo. Muitas vezes as pessoas começam em treinamento. Eu acho um erro muito grande. Porque você não estruturou, como é que você vai treinar o que você não estruturou? Então, você precisa treinar as pessoas que, dentro da organização, da estratégia, da organização do passivo, já vão começar a utilizar o software. Para isso, você tem que analisar o perfil dessas pessoas. Essas pessoas têm interesse, motivação, entendem e estão dispostos a sair de uma zona de conforto, porque existem sabotadores, até sócios já sabotaram o processo de implementação. Então, existe o sabotador. O sabotador, a gente brinca que é aquilo que está no inconsciente que a gente não quer fazer, a gente não quer aprender, a gente não quer sair da zona de conforto, porque quem gosta de sair de um método, e eu digo isso para mim, né, claro, é mais fácil, é mais cômodo, que a gente já aprendeu, a gente faz com maestria, mas é esse passo que a gente precisa dar para sair e ter paciência, porque às vezes são várias as questões. E até uma vez num congresso me perguntaram, qual o melhor software? Falei, gente, não existe o melhor software. Existe a melhor estratégia e as pessoas alinhadas
para poder implementar. Então, você começa com um software simples, depois a equipe está toda estruturada, depois de uns 5, 7 anos você muda, porque é muito trabalho, um processo de migração, mas o importante não é pegar o melhor software, se você não tem essa estrutura. Agora, se você consegue trabalhar com essa estrutura, com o planejamento, com as pessoas, e aí você pegar um software bacana, bingo, aí é excelente, é o melhor dos mundos, né? Com certeza. Mas mesmo assim vai ter que ter paciência, porque, por exemplo, PJE, as rotinas do PJE, a gente já desenhou vários procedimentos implantando software de inserir o PJE de forma manual. Semana passada também eu tive reunião com 2 softwares que eles trouxeram para mim um aplicativo que eles estão tentando buscar com o robô, entrar dentro de alguns tribunais para já buscar o PJE de forma eletrônica, mas eles me mostraram do ponto de vista técnico a dificuldade, a limitação, por causa que o tribunal bloqueia o acesso desse robô. E aí, o que acontece? Em cada escritório, a gente tenta inserir e trazer o PJE para o controle que vai na mesma tela para distribuição dos prazos. Então, assim, o peticionamento eletrônico, há anos atrás, quando chegou, também foi um desafio para inserir. Então, o tempo todo, na justiça, nessa fase que nós estamos lidando com inovação. Sim. E inovação que vem do tribunal e que repercute na vida do advogado e da gestão como um todo. E aí, por isso que a controladoria, Juliana, ela é super importante, porque é ela que vai ajudar, junto com esse processo de software, a organizar, centralizar numa área todas as informações. Às vezes as pessoas falam para mim, Érica, mas eu posso ter controladoria numa área específica dentro de uma área civil, trabalhista, tributária, por exemplo, um escritório que atua com essas 3 áreas que eu citei. Pode ter, eu até conheço um escritório muito bacana em São Paulo, que ele fez um modelo de controladoria dentro das áreas jurídicas. Só que é um escritório super profissional, que já tem uma linguagem muito profissional. Não é tão comum esse tipo de modelo funcionar. Então, o que a gente sugere? Que a controladoria, ela entre para ela, numa única área, conseguir centralizar, alinhar com os advogados, com os sócios, com os gestores, quais são as tarefas, rotinas e atividades que são administrativas, que são repetitivas, que são burocráticas e que precisam de controle, de gestão, de organização, de prazo, de time para início, meio e fim, para a gente conseguir ajudar os advogados a tirar deles essa parte mais administrativa e ficarem com a estratégia, ficarem com o marketing, com a captação, com o próprio time para fazer um recurso novo, para estudar uma jurisprudência, para atender os clientes, a gente falou de habilidade de liderança, na verdade o sócio não tem tempo para estudar o que é uma habilidade de liderança, o que é conseguir falar com o cliente, com o colega, o que é motivar e reter talentos dentro de uma equipe sem precisar se estressar ou sem precisar enfrentar o assunto, porque muitas vezes, por falta de tempo e de competência, eles não enfrentam, então eles delegam. E muitas vezes eles não repassam a visão, os valores da empresa para quem eles delegam. Então, a coisa fica bagunçada, a coisa fica solta, a comunicação não fica... Com a controladoria, a gente consegue deixar o advogado a cuidar disso, que realmente seria a função dele, né? Érica, mas eu queria aproveitar que a gente já está caminhando para o finalzinho, que você está bastante atuante ou iniciando uma atuação muito interessante nessa área mais voltada para recrutamento de talentos para escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, e a gente já conversou um pouco sobre esse projeto seu, muitíssimo interessante. Então, eu queria que você concluísse a sua fala explicando para a gente um pouquinho como que é esse projeto seu, o que exatamente que a sua consultoria tem oferecido em relação a recrutamento de talentos para escritórios de advocacia. Ok, vamos lá, vou tentar ser rápida. Eu fiquei conhecida em Brasília como headhunter, eu não era. Todo mundo me manda currículo, sem abertura de vaga, para o e-mail, para o celular,
as pessoas pensam em vaga, pensam em Érica. Falei, gente, o que está acontecendo? É um mercado carente, um mercado promissor nesse sentido. Por outro lado, os meus clientes, como eu organizo a controladoria jurídica, e sempre nas funções e atribuições surge a oportunidade de cargos para advogados também, e até para a sociedade, eu comecei a atuar nas duas pontas, ajudando os advogados, recém-formados, etc., e com os escritórios fazendo um processo de recrutamento e seleção. Eu me especializei, Ju, nos Estados Unidos, com muita, na área de coaching voltada para pessoas, para entender comportamento, postura, etc., perfis de liderança, então isso agregou muito valor. Então hoje os meus clientes brincam que eu fico numa entrevista, eu fico 1h30, 2, aí eles falam para mim, você estava fazendo coaching? Eu falo, estava, não vou mentir. Por quê? Dos 10, eu só vou contratar 1. Esses 9 é a oportunidade que a gente tem para ajudar. Então, eu gasto mais tempo, eu invisto energia para poder ajudá-los a se recolocar em outras áreas, em outros escritórios. Então, hoje, a minha consultoria está especializada em recrutamento e seleção nas duas pontas, para advogados, secretárias, paralegais, controles jurídicos, querendo se colocar nesse mercado, e para escritórios de advocacia, que é nosso forte também, recrutar esses advogados. E nós estamos na verdade, já tem 7 anos que eu faço recrutamento e seleção, mas há pouco tempo que nós resolvemos estruturar para organizar e poder fazer parcerias com faculdades, oferecer desconto. Então, nós estamos nessa fase de ajustes, mas já com recrutamento e seleção em andamento, a todo vapor, já tem uma equipe trabalhando conosco nesse sentido. Então, nós já estamos ajudando na medida do possível. Na época da pandemia, foi um momento muito desafiador para os jovens advogados. A OAB do Distrito Federal também tem um plano de carreira muito bacana, que a Cris, vice-presidente, e a Raquel Cândida, conselheira federal, tocam esse projeto, que é um projeto lindíssimo. Então, eu também estou ajudando elas nesse sentido, porque a gente tem um propósito aí em deixar um legado para essa classe nova, porque a gente que trabalha com escritórios grandes, a gente sabe que eles já têm recursos, eles têm dificuldades, mas eles já têm muitas vezes uma marca e um nome. E o advogado novo que está ingressando, ele tem um caminho a percorrer que é mais desafiador nesse cenário de 1.300.000 advogados no país. Então, é um projeto muito gratificante e que realmente a gente acredita que ele agrega em toda a gestão. Porque quando você faz um processo seletivo com carinho, com profissionalismo, você tem chance de se encontrar com um estagiário. Existe muita chance desse estagiário permanecer, virar sócio, fazer uma carreira no escritório, de contribuir com a gestão, com o profissionalismo, com a parte técnica. Então, é um trabalho muito interativo. Luta por ela para organizar, né, com sócio, com controladoria, estratégico dos sócios, financeiro, e por aí vai. Excelente, Érica. Infelizmente, o tempo acabou. Como eu tinha previsto lá no início, a gente tem muito assunto, mas nesse momento nós vamos ter que parar por aqui. A gente volta com outros 20 minutos, mas foi uma honra falar com você. O seu trabalho em Brasília é muito reconhecido, o congresso que você organiza é fantástico, é fenomenal. Se Deus quiser, o ano que vem eu vou participar. E a gente fica muito feliz por você estar no Busca Ju. A sua participação, ela realmente enriquece, né, as soluções que a gente oferece para o mercado jurídico. A gente agradece muito a sua colaboração e a sua crença no Busca Ju. A gente ainda está começando, mas é um projeto que, se Deus quiser, vai dar certo, porque tem muita gente boa envolvida. Muito obrigada, Érica. Obrigada, Ju. Boa sorte para vocês. O projeto já é um sucesso, porque a divulgação de temas tão importantes quanto esse tem propósito vinculado. E todo projeto que tem um propósito já é um sucesso, e sendo conduzido por você, trabalhando tanto, se dedicando, com competência, com maestria, trazendo profissionais para levar esses produtos
em vários escopos, para várias advocacias e advogados, então já é um sucesso. Eu que agradeço a oportunidade, e que bom que não dá tempo de falar tudo, porque é oportunidade para a gente ano que vem voltar. A gente voltar com outros temas também. Muito obrigada, Juliana. Combinado, Érica. Beijo. Tchauzinho. Tchau, até.